A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Espero que todos estejam bem em mais uma semana abençoada e hoje falaremos na nossa lição sétima sobre Paulo, o plantador de igreja. O como esse homem ele foi importante para o avanço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente entre as nações, entre o povo gentílico. O texto áureo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Está registrado esta verdade. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. É muito importante a ação do Senhor, a experiência cristã, unida ao mover do Espírito Santo, para que a igreja ela possa desenvolver-se cada dia mais de uma forma assim extraordinária. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9, Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, depois de capítulo 16, versículos de 1 a 5, e o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Chegaram a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele e, tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Objetivo da lição: motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Objetivos específicos: mostrar que Paulo foi um desbravador sobre a gloriosa obrigação, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja, pontuar as características de um plantador de igreja. A nossa introdução, e eu já lhe convido a vir comigo no canal, a se inscrever no canal, a acionar as notificações, ok? A introdução diz assim: nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão, e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador de igreja local frente aos desafios atuais. Paulo foi chamado por Deus, foi levantado por Deus, foi capacitado por Deus, foi instruído por Deus, vocacionado por Deus para ser um plantador de igrejas aonde o evangelho ainda não havia chegado. E o ponto de partida para que ele vá anunciar essa gloriosa mensagem é Antioquia,
quando nós lemos que lá era um lugar que estava cheio de mestres, e então o Espírito Santo, ele vai mandar que a igreja despedisse, debaixo de uma oração em posição de mãos, Barnabé e Paulo para a obra que ele os tinha chamado. Cada um de nós temos uma obra a executar. Cada um de nós temos uma obra para fazer. E entendendo isso, nós não podemos ficar para trás ou estáticos quanto à realização da obra. É uma verdade. Quando Deus nos chama, Ele nos chama porque Ele vê em nós que nós somos capacitados, ou ainda, se não somos capacitados, mas Ele vê algo em nós que o despertou para tal ação. E agora, Ele vai então, se eu não sou capacitado, Ele vai me capacitar para que eu seja esse ganhador de almas, esse plantador de igreja, esse profeta, esse líder, esse pastor, esse evangelista, esse presbítero, este diácono. Então, tudo que fazemos na obra de Deus é porque Deus está investindo nas nossas vidas. O primeiro tópico diz assim: Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Podemos dizer que Paulo aproveitou o seu tempo, aproveitou a sua oportunidade para fazer a obra, para ganhar almas, para a evangelização. Ele não perdeu nenhum tempo, nenhum momento da sua vida. Pelo contrário, ele vai se dedicar grandemente. E o Senhor, entendendo o desejo e a sua vontade em fazer a obra, o Senhor vai fazer o quê? Vai lhe dar ferramentas espirituais que iria capacitá-lo para ele fazer esse excelente trabalho. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Prisioneiro de Jesus, por que prisioneiro de Jesus? Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou ligado a Jesus. Eu estou ligado a Cristo por amor de vós. Eu assumi um compromisso com Cristo, estou ligado a Ele por causa de vocês. Então é algo assim, amados, maravilhoso da parte do apóstolo. Ele vai dizer também que, quanto à pregação do evangelho, ele vai dizer assim, que lhe é imposta esta obrigação. Esta obrigação não deve ser vista como algo que a gente faz obrigado porque não quer fazer. Mas Paulo faz, entendendo que ele era obrigado a fazer, mas ele faz com amor. Ele faz com dedicação. Ele faz com carinho, ele faz com sentimento de alguém que tem o prazer naquilo que está fazendo. Então ele dizia que ao mesmo tempo que era uma obrigação, ele se sentia útil ao reino. Você tem se sentido útil ao reino de Deus? Você tem feito a obra do Senhor como deve ser feita?
Pense nisso. Pense. E com certeza vai ser uma bênção. Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Não somente Paulo era ousado, recebeu a ousadia, a graça, a autoridade para pregar, como nós também recebemos por parte do Espírito essa ousadia para anunciar a palavra. Ninguém vai fazer a obra vazio. Não. Ninguém vai conseguir fazer a obra vazio. Plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e Deus. Nós, servos, plantamos igreja como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece, em especial, na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo, ele dava o devido mérito desse processo a Deus. E nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura, o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. Mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem trabalhando junto na plantação da igreja. É o nosso texto áureo, quando Paulo vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez germinar, brotar e crescer foi Deus. Se não fora Deus, nada disso teria acontecido. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Antioquia, uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, que com o nome de Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiros de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e posição de mãos, ele foi enviado ao campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar a igreja. Toda a igreja missionária vai crescer. Porque a igreja que é missionária, a sua visão, ao mesmo tempo que ela tem uma visão micro, que é olhar a necessidade local, do evangelismo local, ela vai ter também uma visão macro, uma visão que vai além daquelas possibilidades que a igreja está vendo. Então, a Antioquia é uma igreja com visão macro, em que Paulo com Barnabé vai ser os grandes protagonistas do evangelismo nesses lugares. Isso de forma extraordinária. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Psídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Enquanto os judeus lhe fazem oposição, os gentios, eles vão alegrar e vão crer, e o Espírito Santo vai se fazer presente naquele lugar. O mesmo acontece em Icônio, Listra e Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igreja, há muitos desafios. Você sabe que é verdade? Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de plantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Eles saem para a obra missionária, saem para fazer a obra, vão se deparar com desafios, vão se deparar com pessoas envolvidas em feitiçarias. Paulo, sendo judeu, vai encontrar
a oposição dos judeus quanto à sua mensagem, quanto à sua pregação. Então nós vamos ver que as coisas não são tão fáceis assim, como parece. Há uma dificuldade que está acontecendo, mas o dono da igreja fará com que o trabalho prospere para a glória do Senhor. A segunda viagem missionária, depois do Concílio de Jerusalém, Paulo visitou a igreja já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram implantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Vocês viram aqui que a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo vai se dar após o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, da Igreja de Jerusalém, foi presidida pelo pastor local, pelo pastor Tiago, irmão do Senhor Jesus. Esse concílio, ele foi necessário por quê? Porque estava havendo, vocês até viram que nós lemos que Paulo ele vai circuncidar a Timóteo, porque Timóteo, a sua mãe era judia e seu pai era grego. Então, Paulo vai entender que no caso de Timóteo, era necessário que ele fosse circuncidado, no caso de Timóteo. Mas no caso dos gentios, ele não julgava necessário que os gentios, ao aceitarem a mensagem, fosse circuncidado. E começou a haver uma carga dos judaizantes sobre os gentios que estavam aceitando ao Senhor, porque os judeus queriam que os gentios fossem iguais a eles. Então o Concílio de Jerusalém vai chegar a uma determinação acerca da prostituição, de carne sufocada, enfim, que aí valeria para todos, tanto gentios quanto judeus. E abriu mão de que os gentios se circuncidassem, porque era visto que eles não estavam entrando para o judaísmo. Eles não estavam entrando para ser judeus. Eles estavam entrando no cristianismo. E o cristianismo não precisa observar esses detalhes para que a pessoa seja salva. A circuncisão não salva ninguém. Então, Paulo vai trabalhar essa questão e esse concílio, então, vai ser importante. Uma vez que o concílio decidiu, Paulo também, ao voltar às igrejas que ele havia estabelecido, ele vai dizer dessas informações, de que ou que os judeus precisariam observar ou não. Tá certo? Então nós vamos ver que Paulo vai ser esse homem forte, posição. Paulo não era meio termo, meio barro, meio tijolo, não. Ele era firme nas suas posições, tá certo? 3. Características de um plantador de igreja, movido pelo chamado. Como vemos em Paulo, o plantador de igreja deve ser consciente da chamada divina em sua vida. Quem quer implantar a igreja do Senhor, quem quer implantar a igreja, plantar a igreja, estabelecer a igreja, primeiro tem que ser um convertido.
Ele não pode olhar a igreja como uma fonte de renda. Ah, eu vou fazer uma igreja aqui que eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico. Ele está sendo, ao invés de um implantador de igreja ou plantador de igreja, para ganhar almas, ele está sendo mercenário. Ele está pensando somente em tirar proveito da situação. Sempre há um ponto de partida em que temos que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Há algo que iremos fazer que Deus de fato vai nos tocar. Que Deus vai dizer para nós certo ou errado, vai em frente, que eu estou contigo. Que foi exatamente o que Deus vai fazer com Paulo. Vá, separa, porque eles são para mim importantes para a obra, disse o Espírito Santo. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. E ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar a igreja. Então as dificuldades, as lutas sobrevêm, mas Deus não chama ninguém despreparado. Deus não vai chamar um neófito na fé para implantar a igreja se ele na primeira pressão que tiver, ele vai voltar atrás. Deus não vai fazer isso. Deus vai lhe dar condições espirituais para que esse crente possa avançar na evangelização, uma vez que ele tenha uma bagagem, uma experiência espiritual para tal. A igreja, segundo as Escrituras, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo, para o exercício do serviço, provisão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. A igreja local, tudo precisa acontecer na igreja local. Ah, eu quero pregar, eu quero levar a igreja para uma outra cidade que não tem igreja. Eu quero levar a igreja para um outro estado. Tudo bem, perfeito. Mas como está a tua base? Como está a tua igreja local? A tua igreja local vai ser fundamental para o desenvolvimento da obra missionária através da sua vida. Se a sua igreja local é uma igreja de briguentos, aonde não há operação do Espírito Santo, aonde não há ação do Espírito Santo, aonde não tem o fruto do Espírito, aonde não tem os dons espirituais, essa igreja local está fraca. Ela precisa ser reestruturada emocionalmente, espiritualmente, para que ela possa seguir em frente. Seguir em frente e pregar esta poderosa mensagem. Mas para isso, a base local tem que estar sólida. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrarmos com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e prova a obra. A igreja local precisa ser o modelo para
aqueles que querem ganhar almas. Até para o evangelismo local mesmo. Se a igreja tiver em luta, em guerra, em disputa entre si, vai ser uma derrota coletiva. Que Deus tenha misericórdia, não é verdade? Vamos à nossa conclusão. Você já veio comigo no canal? Já se inscreveu no canal? A próxima lição falará sobre Paulo, discipulador de vidas. A nossa introdução ou a nossa conclusão diz assim: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadoras de igrejas. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade do nosso Senhor Jesus. O Senhor te chamou para a obra, então exerça o chamado. Cumpra o ministério, plante igreja, ganhe almas. Mas entenda uma coisa, a tua tarefa e a minha é só fazer isso. É um entrando no trabalho do outro, pregando, ensinando, regando, mas quem dá o crescimento verdadeiro é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Espero que essa lição também tenha sido bênção na sua vida, em nome de Jesus. E eu te aguardo então para a nossa 8ª lição, que com certeza vai ser uma bênção. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.